Olá, meus queridos estudantes, estamos aqui para mais um Minuto do Enem, mais uma dica de questão do Enem para você que está se preparando para esse Enem 2024, tá? E aí eu vou tratar a questão 149 da prova azul do ano 2023. E é uma questão de detalhes bem importante a gente dar uma analisada, tá? Então ele fala o seguinte: um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em um voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Então aí você vê a figura em que ele coloca a projeção vertical aí do gráfico, o que a gente chama de Y de altitude, e o que a gente chama de X de destino. Aí ele tem a origem do voo e aí o destino. Ele diz que cada dimensãozinha desse quadradinho aí, que é importante que ele vai dizer agora, tá? Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. A escala em que essa tela representa as medidas reais é... Ele quer saber o valor da medida real. E ele tem algumas observações bem colocadas. Então, as observações numéricas, primeiro está aqui. Ele diz que essa figura representa o instrumento, depois de construída a viagem de um avião, sendo que a medida do lado de cada quadradinho desse vale 1 centímetro. Então, ele está dizendo que a distância daqui para cá, no real, é de 1 centímetro, tá? Então, se essa distância é de 1 centímetro, aí ele coloca aqui a maior altitude alcançada é de 5 quilômetros, ou seja, a maior altitude é a desse ladinho do quadradinho, ou seja, ele diz que a altitude aqui é de 5 quilômetros, tá? Aí ele criou uma situação, bom, no real, ou seja, no desenho, você tem 1 centímetro, tá? 1 centímetro, tá? Você tem no desenho 1 centímetro, e no real o que acontece é que você tem 5 quilômetros. Ele quer saber justamente essa escala. Então, 1 centímetro, porque ele está dizendo aqui nessa parte que a malha é formada por quadradinhos de lado 1 centímetro. Então, ele já está informando que cada ladinho desse é 1 centímetro, tá? Do quadrado. Cada ladinho desse é 1, é 1, é 1, é 1. Então, cada ladinho é 1 centímetro. Então, aqui é 1 centímetro. E a maior altitude é o tamanho de um quadradinho desse. Ele chama de 5 quilômetros. Ou seja, se você quer escala, basta nesse caso aqui converter as mesmas grandezas. Então, vamos transformar de quilômetros para centímetro, tá? Então, de quilômetros para centímetro, não sei se você lembra da escala, você tem quilômetro, você tem hectômetro, você tem decâmetro, você tem metro. Aí você tem decímetro e depois você tem o centímetro, que é o que você quer. Por fim, milímetro. Isso aqui é muito trabalhado, principalmente no ensino fundamental. Bom, você está com 5 quilômetros e você quer passar para centímetros. Então, 5 quilômetros, então ando uma casa, acrescento 0, mais uma casa, acrescento 0, mais uma casa, acrescento 0. Pode observar que 5 quilômetros vale 5.000 metros. Mas eu quero centímetros, tá? Então, vou precisar de mais uma casa, preciso de mais um 0 e mais uma casa, aí eu chego no meu destino, que é centímetro. Aí eu vou acrescentar esse 0 que está dizendo, então eu vou ter que 1 centímetro, ele vai, ou seja, os 5 quilômetros eu posso escrever como 500, ou seja, 500.000 centímetros. Cancelando centímetros, eu tenho uma escala de 1 para 500.000. Nesse caso, a alternativa é a letra E. Então, observe que não é um problema tipicamente tão difícil, mas é um problema de razão, é um problema de relação, é um problema de escala,
E esses problemas de razão devem ser muito observados, porque são problemas que não são tão complexos, mas as escalas de conversão. Então fica a dica para vocês, tá certo? Veja essas conversões de comprimento, de volume, de área. Então é muito importante essas conversões de grandeza para vocês aí, no caso de haver um problema de razão semelhante como esse nesse próximo Enem, vocês conseguirem resolver, ok? Então fica aí essa dica para vocês. Um abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.